Bom dia! Meu nome é Raquel e hoje eu passei para deixar com você uma mensagem positiva. Dizem que nessa vida a gente tem que espalhar o bem e dividir com outros aquilo que nos faz bem. Então deixa eu contar para você uma história. Não é que eu seja contadora de história, mas teve uma história que aconteceu comigo esses dias que eu achei que vale a pena a gente meditar e conversar sobre ela. Então, eu tenho uma amiga que ela me disse que estava com muita raiva de mim. Então, eu dei para ela uma florzinha. E ela pegou essa florzinha e amassou a florzinha com muita raiva, jogou a florzinha no chão e pisou em cima. E eu fiquei me perguntando, por que tanta raiva, né? E depois eu fui ver. Às vezes, a gente, quando está com raiva, a gente desconta a nossa raiva na coisa mais frágil que aparece na nossa frente, né? No caso dela, ela descontou a raiva dela na florzinha. E ela me contou que quando ela era criança, a mãe dela abandonou ela. E eu fiquei pensando, o que a história da florzinha tinha a ver com o fato da mãe dela ter abandonado ela? Então comecei a perceber que, assim como ela, quando estava com raiva, pegou a florzinha, amassou e jogou a florzinha no chão e pisoteou ela, porque a florzinha era suave, era vulnerável, era a mais frágil que tinha ali. Então ela descontou toda aquela raiva dela na florzinha. E foi assim que a mãe dela fez com ela também. Provavelmente a mãe dela estava em dor, aí descontou nela, abandonando ela. Provavelmente o que levou a mãe dela a abandonar ela foi porque ela era frágil como a florzinha e a mãe dela talvez estava com raiva de alguma situação, sem julgamentos. O ponto é que quando a gente está em dor, a gente desconta a nossa dor geralmente na coisa mais frágil que aparece na nossa frente. E observe que é um ciclo. Ela descontou a raiva na florzinha. A mãe dela descontou a raiva nela. E por que a mãe dela estava com tanta raiva? Se a gente parar para pensar, a mãe dela provavelmente recebeu essa raiva de outra pessoa que já estava com raiva, que recebeu de outra pessoa que também estava com raiva. Então a gente vem repetindo ciclos de raiva, de ódio, de dor. Então o que a gente precisa fazer? É levar a nossa mente. Como? Quebrando ciclos. Como que a gente pode fazer isso? Refletir antes de agir. Pensar, será que aquela florzinha, ela tinha culpa da dor que ela estava sentindo? Ela não tinha. Então ela não tinha por que descontar raiva na florzinha, que era suave, cheirosa, que era linda. Então, isso serve para a gente refletir também na nossa vida. Eu comecei a refletir em mim. E eu? Será que eu tenho algum ciclo para ser quebrado? E quando você começa a investigar o seu passado, que momento você tem registrado na sua mente? Que dor você está trazendo até hoje? Como a gente pode quebrar esse ciclo para não estar repetindo para as futuras gerações coisas negativas? Só porque fizeram comigo, eu vou fazer também do mesmo jeito, ou eu vou fazer pior. Então, como que eu quebro esses ciclos? É algo para a gente pensar, né? Então, eu queria só refletir com você sobre isso, sobre a história da florzinha, que é muito importante a gente refletir na nossa dor e não devolver a dor para a próxima pessoa frágil, só porque eu recebi a dor de alguém que estava em dor. E uma forma de a gente quebrar esse ciclo é a gente pensar todos os dias, como eu pratiquei a generosidade hoje? Será que hoje eu já falei alguma coisa positiva para alguém? Será que hoje eu já fiz alguma coisa positiva por alguém? Então, toda vez que eu pratico a generosidade todos os dias,
eu posso estar quebrando ciclos de ódio, de raiva, de dor. Pensa nisso. Para mim, praticar generosidade me faz muito bem. E para você? Como você se sente quando você faz o bem para alguém? Pronto, pensa nisso. Beijo. Tchau, tchau. Bom dia.